Agora, neste momento, você está se conectando com algo maior. Talvez o caminho à sua frente pareça incerto, os desafios sejam pesados e a esperança distante. Mas saiba que cada jornada, mesmo a mais árdua, tem seu propósito. Como Moisés, que foi chamado para uma missão difícil e desafiadora, você também foi chamado para uma caminhada que, embora pareça impossível, é cheia de oportunidades para confiar e crescer. Olhe para dentro de si e sinta a presença de Deus aqui. Ele te chama para esta jornada. Não importa o quão difícil pareça, a perseverança é a chave para superar qualquer obstáculo. Assim como Moisés, que não desanimou quando as portas pareciam fechadas, agora é o momento de fortalecer sua fé. Não importa quão difícil seja o deserto, o propósito de Deus em sua vida é mais forte do que qualquer desafio. Pai, diante de Ti, nos colocamos como Moisés, que não sabia o que o futuro reservava, mas tinha a certeza de que Tu estavas com ele. Senhor, nós, assim como ele, enfrentamos situações que nos tiram o fôlego, que nos fazem questionar nossa força. Mas queremos, nesta hora, depositar nossa confiança em Ti. Tu que deste força a Moisés para enfrentar o faraó, para guiar o Teu povo pelo deserto, pedimos que nos deis a mesma força. Nos ajuda a lembrar que, quando não conseguimos mais seguir, é quando Tu vens ao nosso encontro e nos levantas. Dá-nos coragem para continuar a caminhada, mesmo quando as forças parecerem se esgotar. Envolve-nos com Tua presença, Senhor, e torna-nos inabaláveis diante das tempestades. Senhor, a caminhada diária pode ser cansativa e, muitas vezes, sentimos que estamos lutando contra a correnteza. Às vezes, as dificuldades não são grandes como o Mar Vermelho ou como o deserto vasto, mas são compostas pelas pequenas batalhas cotidianas. Os desafios no trabalho, as preocupações com a família, os momentos de estresse que surgem sem aviso, os desentendimentos que parecem pequenos, mas nos consomem por dentro. Mas Tu, Senhor, nos ensinas que até nas pequenas situações da vida, a perseverança é essencial. Moisés não enfrentou apenas os grandes momentos. Ele também teve que lidar com os desafios diários de liderar um povo teimoso e que constantemente questionava sua autoridade. Ele teve que tomar decisões difíceis, ter paciência, controlar a raiva e lidar com as frustrações do dia a dia. E ao fazer isso, ele foi um modelo para nós. Podemos ser perseverantes até nos momentos mais simples da vida. Quantas vezes, Senhor, nos vemos cansados pelo trabalho, pelas responsabilidades da casa, pelas exigências da vida moderna e desejamos que tudo fosse mais fácil. Mas sabemos que, assim como Moisés perseverou nas adversidades, Tu também nos convidas a perseverar nos pequenos momentos. Quando o trabalho se torna cansativo e os prazos apertados, quando a rotina diária parece um fardo, Tu nos dizes, não desista agora. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para sermos perseverantes nas pequenas coisas, aquelas que não são vistas por todos, mas que são, muitas vezes, as mais desafiadoras. A perseverança não é apenas uma força para os grandes momentos, mas uma força para lidar com as pequenas frustrações do dia a dia, aquelas que nos testam e nos fazem duvidar. Seja na pressão do trabalho, nas responsabilidades da família, nas pequenas irritações da rotina diária, nos ajuda a enxergar que essas também são oportunidades para exercitar a fé e a perseverança. Senhor, assim como Moisés, que teve que confiar em Ti em momentos de grande insegurança, também pedimos que nos ensines a confiar, especialmente quando a caminhada parece sem fim. Moisés viu o povo de Israel duvidar, questionar e até mesmo se rebelar, mas ele não se desviou de sua missão. Que em nosso deserto possamos manter os olhos em Ti, confiando que mesmo nas dificuldades, Tu estás operando. Dá-nos a paciência necessária para esperar em Ti, pois sabemos que as promessas não falham.
Mesmo que a solução não seja imediata, sabemos que tu nunca nos desampararás. Ensina-nos a seguir adiante, mesmo quando as respostas parecem demoradas, quando a tempestade parece não cessar. Que possamos manter a fé firme como Moisés e confiar que tu estás no controle de tudo. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam rapidamente, queremos ver as mudanças agora. Mas tu nos ensinas, Senhor, que a paciência é uma virtude que nos molda. Moisés teve que esperar por tanto tempo até que o povo estivesse pronto para cruzar a terra prometida. Ele não correu à frente, mas seguiu teu tempo. Senhor, nos ajuda a ter essa mesma paciência para não apressar as promessas, mas para confiar no processo, para saber que, em teu tempo, tudo será revelado. Que assim como Moisés, possamos entender que a caminhada é parte do plano. Mesmo que as dificuldades pareçam insuperáveis, que possamos lembrar que, com cada passo dado, estamos mais perto de ver as promessas se cumprindo em nossa vida. Nos ensina a ser persistentes, a continuar a caminhada com esperança, mesmo quando o fim parece distante. Pai, Moisés sabia que sua força não vinha dele, mas de ti. Ele não foi o líder perfeito, mas foi um líder obediente. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que nossa força não está em nós mesmos, mas em ti. Quando nos sentimos fracos, tu nos tornas fortes. Quando o medo tenta nos dominar, tu nos trazes coragem. E quando a luta parece ser demais, tu nos dás a graça para perseverar. Senhor, coloca tua mão sobre cada um de nós neste momento. Que possamos sentir teu toque, nos levantando, nos fortalecendo. Que possamos ser como Moisés, que mesmo diante das dificuldades, sabia que não estava sozinho. Que nossa força seja sempre direcionada para ti, para que possamos avançar em fé, sem olhar para trás. Moisés enfrentou desafios que pareciam insuperáveis, o mar diante dele e a falta de recursos. Mas Deus fez o impossível acontecer. Quando olhamos para os obstáculos à nossa frente, muitas vezes vemos apenas impossibilidade, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos mostra que com Ele o impossível se torna possível. Senhor, nos dá a visão de que não há limites para o que Tu podes fazer em nossas vidas, que possamos olhar para os nossos problemas e lembrar que Tu és maior do que qualquer situação. Ajuda-nos a crer que, quando confiamos em Ti, não há barreira, não há deserto que seja grande demais, não há mar que não possa ser aberto. O impossível se torna possível quando o Senhor age. Pai, mesmo quando não entendemos o porquê das situações, queremos confiar em Ti até o fim. Moisés foi fiel até o final de sua vida, sabendo que a promessa seria cumprida, mesmo que ele não visse todos os frutos. Nos ajuda a ter essa confiança, Senhor, a saber que, mesmo quando não vemos o fim da estrada, Tu já estás lá, e a Tua fidelidade nunca falha. Que possamos seguir, sem desviar, sem desanimar, sabendo que a Tua promessa é fiel. Como Moisés, queremos ser obedientes e perseverantes, confiantes de que Tu irás completar a obra que começaste em nós. Senhor, quando olhamos para as Escrituras e vemos como Tu conduziste Moisés, sabemos que, embora o caminho tenha sido difícil, a vitória foi garantida. Ele viu a terra prometida de longe, mas não duvidou, pois confiava em Ti. E assim, Senhor, hoje queremos reafirmar nossa confiança de que, independentemente das lutas que estamos enfrentando, a vitória é certa para aqueles que perseveram. Às vezes, Senhor, nos sentimos como Moisés, olhando para um futuro que parece distante e difícil de alcançar. As dificuldades que surgem em nosso caminho podem nos fazer questionar se a vitória realmente virá. No entanto, Senhor, Tu nos ensinas que a vitória não é definida pelas circunstâncias, mas pela nossa fidelidade a Ti. Moisés não olhou para os obstáculos, mas olhou para Ti, e essa confiança
o manteve firme até o fim. Quando a solução parece fora de alcance, tu nos asseguras que, quando perseveramos, a vitória será nossa. Não é uma vitória pela força humana, mas pela tua força, pelo teu poder, pela tua mão que nos sustenta. Não importa o tamanho da batalha, Senhor. Quando tu estás conosco, sabemos que a vitória já está garantida. Senhor, ajuda-nos a entender que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para ver a tua fidelidade em ação. Moisés viu o mar se abrir diante dele, e o povo de Israel foi liberto. Ele testemunhou a tua grandeza em momentos em que tudo parecia impossível, e tu o conduzis para a vitória. Da mesma forma, nos ajuda a ver além das dificuldades e a confiar que, mesmo quando não vemos uma saída, tu já preparaste o caminho para a nossa vitória. Que a nossa perseverança, Senhor, seja uma expressão da nossa fé em ti. Quando o mundo nos diz que devemos desistir, quando as circunstâncias nos falam de fracasso, que possamos olhar para ti e lembrar que, com tuas mãos poderosas nos guiando, a vitória é certa. Não porque somos fortes, mas porque tu és forte e fiel, e tu nunca falharás em cumprir a tua promessa. Nós nos colocamos diante de ti, Pai, conscientes de que as vitórias em nossa vida não são apenas para nós, mas para a glória do teu nome. Assim como Moisés, queremos ser testemunhas da tua grandeza e queremos ser lembrados como aqueles que perseveraram até o fim, confiando em ti em cada passo da jornada. Sabemos que a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes em ti e pedimos que nos dês a graça de permanecer na fé, dia após dia, até que possamos ver, com nossos próprios olhos, o cumprimento das tuas promessas em nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém.